Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai dar início à nossa série de aulas, né, sobre abdômen agudo, o que todo médico deveria saber, iniciando pela aula de apendicite aguda. Por que apendicite aguda, né? Apendicite é um tema extremamente relevante para todo médico. Eu diria que é a patologia cirúrgica de emergência mais comum, pelo fato de que 8 a 10% de todas as pessoas, né, isso estimativas ocidentais, vão ter apendicite. Talvez até você já tenha tido apendicite ou conheça alguém próximo que teve apendicite. Se você nunca se deparou com essa doença, com certeza na sua prática clínica você vai se deparar alguma vez com algum paciente com apendicite aguda. E diferente de uma virose, ela não passa apesar do médico. É uma doença que mata e mata mesmo, se não for diagnosticada e tratada rapidamente. E esse assunto cai muito em prova, né? Pelo simples fato de ser muito comum. Principalmente alguns conceitos do segmento desses doentes. Então a gente tem que saber bem a apendicite aguda. Não adianta saber todos os critérios de lúpus e não dominar a apendicite aguda. Essa aula vai dar uma noção geral, focada na prática, dia a dia, do que eu realmente preciso saber para atender na vida real os pacientes, né, com apendicite e tocar nos principais pontos referentes à doença. Então vamos lá. Então, 8% das pessoas vão ter apendicite durante suas vidas, certo? O pico de incidência dessa doença é de 10 a 30 anos e é a principal causa cirúrgica de morte no mundo ainda, pessoal. Então, sempre que a gente vê um paciente, né, a gente tem que imaginar como é que seria aquele paciente portador dessa patologia. No caso, é um paciente jovem que vai chegar com a cara de dor. Lembrando que as doenças, né, de acometimento abdominal, que tem irritação peritoneal, o paciente tem que ficar parado o máximo possível, porque qualquer movimento causa dor. Diferente de uma nefrolitíase, por exemplo, que o paciente não consegue encontrar uma posição de conforto para aquela dor. Então sempre tem que ter em mente uma pessoa jovem quando se pensa em apendicite aguda, certo? Lógico, é uma doença que pode acometer qualquer faixa etária, mas a principal é a faixa etária jovem. Tranquilo? Então, isso é tão verdade, né? Apendicite é uma doença tão comum que a gente tem que lembrar do aforismo que eu acho bem bacana, que é: nunca deve-se colocar apendicite como menos que a segunda opção no diagnóstico diferencial de abdômen agudo em uma pessoa previamente saudável, de tão frequente que é a doença. Lembrando um pouco da anatomia, a gente tem estômago, certo? Depois duodeno, que vai dar origem ao jejum, ilho, e vai desembocar, né? Vai formar aqui a válvula iliocecal, né? No intestino grosso, tá bom? Na transição do intestino delgado para o intestino grosso. E aqui é o chamado colo ascendente. Essa porção inicial do colo ascendente, que tem um diâmetro maior, é chamada de seco. E na confluência das tênias, a gente consegue ver que tem uma projeção desse seco, né? Que é o apêndice secal, tá certo? Ele está localizado na confluência das tênias. Tranquilo, pessoal? Que é mais ou menos aqui, ó. Isso aqui são as tênias, aqui é a confluência que vai formar o apêndice secal, o apêndice vermiforme, tá bom? Ele é um órgão vestigial, né? Porém, alguns estudos começam a sugerir que ele teria uma função imunológica também, certo? O fato é, nós conseguimos viver tranquilamente sem ele. Então, eu queria passar um conceito antes de falar da apendicite propriamente dita, que é bem interessante sobre dor abdominal e que vale a pena ter em mente. Existem dois tipos de dor abdominal: a dor visceral e a dor parietal. Se a gente lembrar um pouco da embriologia, o foregut aqui, que seria o intestino anterior para português, o intestino médio, que seria o midgut, e o hindgut, que seria o intestino posterior, eles vão dar origem a esses órgãos. Ó. O intestino anterior vai dar origem ao fígado, estômago, esôfago, duodeno, até a segunda porção duodenal, na chamada papila de Vater. O intestino médio ele vai dar origem aqui ao duodeno da segunda porção até a metade do colo transverso. Beleza, pessoal? E o intestino posterior, ou hindgut, né? Desculpem em inglês, ele vai dar origem à metade do colo transverso até o reto. E qual a importância disso? A importância é que patologias originadas nessa região, né, com a mesma origem biológica, elas vão causar dor no epigástrio, certo?
patologias originadas no intestino médio, elas vão causar dor no mesogástrico, na região periumbilical. E patologias originadas no intestino posterior, a dor inicialmente é no hipogástrico, certo? Isso a gente está falando da dor visceral, que eu já vou explicar o que é. Então, a dor visceral, pessoal, é aquela dor que ela é mal definida. Ela é causada, né, sentida pelos nervos que acompanham os vasos do mesentérico, certo? Seria o sistema nervoso autônomo. Ela é originada, né, desse sistema nervoso autônomo e ela é aquela dor que é mal definida, certo? Você não consegue dizer exatamente onde está a dor, uma dor que tem uma característica profunda, mal localizada e ela é sentida na linha média do abdômen, como a gente viu no slide anterior, certo? Isso se deve por sua inervação ser bilateral, com exceções, né, das vísceras duplas, como os rins e ureteres, no qual geralmente a dor visceral ela é unilateral. E temos a dor parietal, que ela vem lá da medula, né, sistema nervoso somático, que vai inervar o peritônio, diferente das vísceras. E a dor parietal é uma dor que ela é unilateral e corresponde à área inervada por esse nervo. Já a dor parietal é aquela dor que é bem localizada, entendeu? A gente consegue definir com exatidão onde está a dor. Isso vai ser muito importante para entender a apendicite aguda, como é que se dá a sintomatologia da apendicite aguda. E, pessoal, a apendicite é conhecida como a grande simuladora no abdômen agudo. Isso porque o apêndice ele pode estar em diversas posições dentro da barriga, né? Dentro da cavidade abdominal, e de acordo com cada posição, ele vai determinar uma sintomatologia diferente. A localização mais comum é retrocecal, certo? Atrás do ceco, que é essa porção inicial do intestino grosso, né? Que tem um diâmetro maior, que é chamado de ceco, e intraperitoneal. Tá? Porém, por exemplo, no caso de um abdômen gravídico, né, com o útero ocupando o abdômen, o apêndice pode estar localizado lá no hipocôndrio direito e pode simular uma crise de colecistite, certo, pessoal? Ou então, né, por uma mobilidade maior do ceco, esse apêndice pode estar localizado na fossa ilíaca esquerda, simulando uma diverticulite, por exemplo. Então, por isso que a gente sempre tem que ter apendicite no nosso diagnóstico diferencial de um paciente que chega com dor abdominal, principalmente quando esse paciente é jovem, tá bom? E ocasionalmente ele pode dar outros sintomas, né, como hematúria, leucocitura, polaciúria, principalmente quando esse apêndice ele é retrocecal e está retroperitoneal, né? Os ureteres eles são órgãos, né, retroperitoneais, né? E por vezes, quando esse apêndice está localizado retroperitonealmente, pode ocorrer uma irritação do ureter e pode até dar esses sintomas como hematura, leucocitura, polaciúria, simulando, né, uma infecção urinária. Né? A gente tem que lembrar, é bem interessante esse conceito, até que as doenças elas podem se manifestar de 4 formas. Né? Podem haver doenças comuns, com apresentações típicas, né, que seria aquela mais fácil de diagnosticar, digamos assim. Lógico que para diagnosticar uma doença a gente tem que conhecer. Podem ser doenças comuns, com apresentações raras. Podem ser doenças raras, com apresentações típicas. E podem ser doenças raras, com apresentações raras. Tá bom? É um conceito bem interessante. Então, como é que se dá esse processo da apendicite, né? Então, a gente tem o apêndice, certo? Que ele tem uma luz aqui para dentro do intestino grosso e, por vezes, um fecalito, né? um elemento sólido aqui, pode chegar e obstruir esse lúmen apendicular. Certo? Essa obstrução do lúmen leva ao acúmulo de secreção aqui dentro do apêndice, certo? E crescimento bacteriano. E esse acúmulo de secreção aumenta a pressão intrapendicular, né? Tem a proliferação bacteriana, ele obstrui, né, a nutrição capilar arterial
do apêndice. E isso leva a isquemia e necrose. Com a necrose, leva a perfuração do apêndice, né? Que seria todas essas fases, né? A fase endematosa, né? Que aumenta a secreção, aumenta a pressão. A fase fibrinosa, que tem aumento da proliferação bacteriana. A fase flegmonosa, que seria com edema, obstrução linfática, tem ulceração da mucosa, já tem um comprometimento da circulação, né, da arterial do apêndice, da irrigação do apêndice, porque devido à congestão do apêndice não se consegue haver a perfusão adequada da estrutura, e isso leva à isquemia e necrose do apêndice. Geralmente, do início do processo até a perfuração, ocorre dentro de 48 horas do início dos sintomas. E quando se tem essa perfuração, né, ocorre um bloqueio daquela região, né, e forma-se um abscesso localizado. Né. Nós temos o aumento que qualquer infecção intraabdominal, ele tem uma taxia, né, uma quimiotaxia para aquela região, e vai se formar ali um aglomerado como forma de evitar que aquela infecção se espalhe para o resto da cavidade abdominal. Por isso que na criança, né, principalmente em crianças jovens, assim, as doenças, as infecções intraabdominais tendem a ser mais graves, porque o aumento ele não é desenvolvido. O aumento da criança é pequeno, então ele não consegue bloquear as infecções intraabdominais. E essa perfuração livre do apêndice pode levar a peritonite difusa, choque séptico e formação de múltiplos abscessos intraperitoneais, que já seria um caso bem mais grave. Então, como é que é o quadro clínico clássico da apendicite? Né? É aquele paciente que começa com uma dor periumbilical, né, visceral, tem lá uma obstrução do apêndice, né, por um fecalito, e isso começa a dar uma dor que é mal definida ao redor do umbigo, certo? E essa dor, com o tempo, com o progredir, né, do processo infeccioso, ela acomete o peritônio parietal. Então essa dor vai migrar da região periumbilical até o ponto de McBurney, que fica ali na fossa ilíaca direita, certo? Que é a localização mais comum do apêndice. O ponto de McBurney, ele fica na junção, né? Você pegando aqui a crista ilíaca anterosuperior e o umbigo, você pode dividir em 3/3 essa região, certo? Deixa eu apagar para ficar aqui mais fácil, certo? E o ponto de McBurney, ele é justamente a junção do terço distal, né, com o terço médio. Esse ponto 1 é o local mais comum do apêndice, certo? Então, é uma dor que inicia periumbilical, mal definida e migra para a fossa ilíaca direita, e quando ela migra, ela fica bem definida. O paciente consegue dizer com exatidão, né, onde está aquela dor. Certo? Só para recapitulando aqui, a apendicite, a principal, seria pelo apendicolito, mas existem outras causas de apendicite. Às vezes pode ser sementes que o paciente ingere, às vezes hiperplasia linfóide. O apêndice ele é um órgão também, né, tem essa teoria de ter uma função imunológica, porque ele é um órgão linfóide. Então, às vezes, processos infecciosos, outros que sejam, levam à hiperplasia essa hiperplasia linfóide no apêndice, que também obstrui, certo? Mas a causa básica geralmente é a obstrução, pelo que seja. E a evolução geralmente é rápida e aguda, certo? E o exame físico, né? Geralmente é o paciente que tem aquela posição antálgica. A posição antálgica é típica de paciente com irritação peritoneal. É aquele paciente que chega e ele não se mexe, porque se ele se mexer, ele tem dor. Então ele procura ficar parado, tá certo? Então geralmente é aquele paciente que chega com a mão, ele já chega dizendo onde é a dor. Chega com a mão ali na fossa ilíaca direita e que se mexe o menos possível. Diferente de um paciente com pielonefrite, que é aquele paciente que não consegue encontrar uma posição de conforto. Certo? Então, o paciente está taquicárdico, o paciente está febril, e existem vários sinais, né, do exame físico que ajudam no diagnóstico de apendicite, mas os dois principais, a meu ver, seria
o sinal de Bloomberg, né, que esse é o mais clássico, que é você faz uma compressão aqui na fossa ilíaca direita, né, no ponto de McBurney, e solta rapidamente. O paciente refere dor, lógico, na compressão, mas ele tem uma dor muito maior quando você solta, né, rapidamente essa região devido à movimentação peritoneal maior quando você solta, entendeu? Por isso que ele tem a dor. E o sinal de Rovesing, que você faz uma compressão aqui na fossa ilíaca esquerda, né? Aí desloca-se uma coluna de ar por todo o intestino grosso e esse ar que chega aqui vai gerar uma movimentação dessa região que vai causar a dor. De exames laboratoriais, é um paciente que vai ter um laboratório infeccioso, né, com aumento das enzimas que marcam infecção, como PCR, VHS. É um paciente que vai ter leucocitose, né, com desvio à esquerda, certo? Que é sugestivo de infecção bacteriana, tá bom? A infecção, né, é por germes do trato gastrointestinal, principalmente gram-negativos e anaeróbicos, tá bom? E de exames de imagem, o ultrassom tem um aspecto típico, que é a imagem em alvo, certo? Que seria um apêndice normal, você vê que a parede dele é fina, e com o progredir da infecção, essa parede vai espessando, né? E forma essa imagem em alvo, digamos assim, certo? Imagem em alvo. É bem típico de apendicite, né? Seria o espessamento daquela região do peritônio adjacente ao apêndice, que formaria essa imagem em alvo. Dentro a gente vê a região mais escurinha, que seria o lúmen, e ao redor seria as paredes, né? E o peritônio, que estariam espessados, formando a imagem em alvo. Então o radiologista vai e mede isso aqui, certo? Quando isso aqui é maior que 7 milímetros, então a gente tem uma possibilidade bem maior de o paciente estar com infecção apendicular, né? Estar com apendicite. E quando ele tenta fazer uma compressão da região, né, da fossa ilíaca direita onde está o apêndice, né, fazendo força, ele não comprime, porque ele está espessado, está duro. Tá bom? E às vezes ele até pode diagnosticar, ver o apendicolite aqui dentro, certo? Também é um sinal sugestivo de apendicite. E diagnóstico diferencial, né? Todas aquelas patologias que dão dor intraabdominal entram no diagnóstico de apendicite, certo? Sempre lembrando que na mulher é um pouco mais complicado, né? O diagnóstico, porque tem uma maior incidência de falso positivo, certo? É quando a gente acha que é apendicite, mas não é, justamente por ter as patologias, né, ginecológicas, né, que seriam torção ovariana, uma paciente com DIP que tem um abscesso tubo ovariano, tá certo? Cisto de ovário torcido, né, torção ovariana, já falei, cisto de ovário roto, tudo isso pode dar dor. Aí teria pielonefrite, colite, né, onde o principal o que chamaria mais atenção seria a diarreia, na pielonefrite, lembrando que é uma dor que vai lá da região lombar, que tem irradiação para a virilha, e a gastroenterite, né? A gastroenterite, o que mais diferencia, o que ajuda bastante na diferenciação é que geralmente na gastroenterite o vômito, a náusea e o vômito vem antes da dor. Na apendicite geralmente é o contrário. Primeiro o paciente tem dor, depois ele tem náusea e vômitos. E o tratamento ele pode ser clínico ou cirúrgico, né? O tratamento clínico envolve antibióticos, certo? Direcionado para a flora do trato gastrointestinal, sendo que o principal agente que está envolvido ali é o Bacteroides fragilis e a Escherichia coli. Então a gente tem que cobrir, né, no nosso esquema antibiótico esses dois germes. E o tratamento cirúrgico, que seria justamente a apendicectomia, né? Cirurgia. E a apendicectomia ela pode ser feita de duas formas, basicamente. Né? A apendicectomia convencional, aberta, né? É uma incisão aqui na fossa ilíaca direita, geralmente. É uma cirurgia, por ser aberta, tem uma recuperação mais lenta, né? Porque tem uma lise maior de tecidos. Esteticamente ela é mais feia e tem um custo operacional menor. Já a cirurgia por videolaparoscopia tem uma recuperação mais rápida, geralmente. No outro dia o paciente vai para casa. Esteticamente é bem melhor, só que ela tem um custo operacional, né? Custo para realizar maior. Alguns estudos que
comparam que eles vêm de internação hospitalar, quantos dias o paciente faltou ao trabalho, já afirmam que no final das contas, né, se for considerar todos os gastos, a apendicectomia videolaparoscópica acaba sendo mais barata. Essa aqui é uma foto ilustrativa de uma apendicectomia convencional, né? O cirurgião faz a incisão aqui, tenta pescar esse apêndice, né? Isolando o apêndice, ele vai ter que identificar aqui a região do meso, onde passa a artéria apendicular, certo, pessoal? Que é essa daí. E vai ter que fazer uma ligadura dessa artéria, que está ilustrado nessa foto aqui abaixo, certo? Fazendo a ligadura, né, tirando a vascularização do apêndice, né, o apêndice encontra-se aqui isolado, ele pode fazer a excisão do apêndice, certo? Esse coto apendicular que ficou aqui aberto, ele vai fazer um ponto que a gente chama de um ponto invaginante para colocar esse coto, né? Cobrir esse coto, digamos assim, e diminuir a possibilidade de fazer uma fístula, né? De ter uma deiscência aqui dessa rafia. Isso aqui é um apêndice, né, aberto, onde você pode ver aqui os apendicolitos, né, que levaram à obstrução do apêndice. E para ajudar na nossa conduta frente ao paciente com apendicite, a gente tem que considerar, existe uma escala chamada escala de Alvarado, que ajuda no segmento desse paciente. Então, o que é? Eu vou ver o que o paciente apresenta de sintomas, certo? Sinais e os achados laboratoriais, e vou atribuir pontos a cada um deles. Então, eu vou somando. Se é um paciente que está com náusea e vômitos, tem anorexia, tem dor na fossa ilíaca direita, tem febre, então, se ele tem mais que 7 pontos nesse somatório, a chance de ser apendicite é muito alta. Então, é um paciente que pode ir direto para a cirurgia, certo? Se é um paciente que tem 5 a 6 pontos, né, no somatório, então, é um paciente que a chance de ser apendicite é menor. Então, nesses pacientes, vale a pena fazer um exame de imagem, né, como ultrassom, então a tomografia, para poder tirar essa dúvida diagnóstica, certo? E definir se vai ser um paciente que vai para a cirurgia, se é um paciente que vai observar, ou se ele tem alguma outra causa para esses sintomas que não seja apendicite. E se é um paciente que tem um somatório menor que 4, eu vou considerar outro diagnóstico, tá certo? Aí existe isso é uma forma geral de se analisar o paciente para facilitar o nosso entendimento, mas existem alguns grupos especiais, como idosos, crianças, né, que às vezes fica um pouco mais difícil o diagnóstico e que, mesmo com não fechando esse somatório, vale a pena fazer um exame de imagem para poder definir bem esse diagnóstico. Na prática, pessoal, quase sempre, eu diria, 95% das vezes, dependendo do hospital onde você trabalha, vai ser solicitado ao menos um ultrassom para esse paciente com dor abdominal. E existe outra situação que é o abscesso periapendicular. Nas referências mais recentes, né, do Sabiston, ele coloca como pacientes com abscesso menor que 4 centímetros, se for um paciente que estiver sem febre, ele vai ser tratado com antibiótico, tá certo? Depois de 2 a 4 semanas, né, sendo um paciente adulto, vai ser submetido a uma colonoscopia. Por que isso? Porque a apendicite em pacientes adultos, principalmente idosos, ela pode ser um diagnóstico diferencial muito importante, é o tumor de seco, né? O tumor de intestino grosso daquela região. Então, por isso que esses pacientes eles são submetidos à colonoscopia para excluir essa possibilidade. E a depender da colonoscopia, a colonoscopia sendo negativa para tumor, ele pode ser feito o que a gente chama de apendicectomia de intervalo, né? Se não tiver tido uma resposta satisfatória dos sintomas. E naqueles pacientes que têm febre e tem um abscesso menor que 4 centímetros, mas são febris, né? Estão sépticos, eles vão entrar no protocolo igual dos pacientes com abscesso menor que 4 centímetros, né? Que seria antibióticos e drenagem daquele abscesso, né? A drenagem percutânea daquele abscesso. Se com a drenagem com antibiótico o paciente não melhorar, então o paciente tem indicação de cirurgia, se opera. Se o paciente melhorou,
né? Se for adulto, vai para a colonoscopia, depois considerar a cirurgia. E se for criança, a gente deve fazer a apendicectomia de intervalo, porque ele vai ter uma chance maior de complicar, né, desse apêndice, desse que foi deixado aí no futuro, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Organizar uma prescrição para esse paciente, né, que chegou para a gente lá na emergência, você como médico generalista, certo? Antes da avaliação do cirurgião. Primeiro, dieta zero. Sempre lembrar de deixar o paciente em dieta zero, porque é aquele paciente que tem uma possibilidade cirúrgica. Então, até ele ter uma avaliação do cirurgião, se precisa que aquele paciente fique em jejum. Vamos deixar esse paciente com hidratação, tá certo? Soro fisiológico 0,9%, 2.000 ml, EV, correr 28 gotas por minuto, tá bom? Isso é uma pressão padrão, tá certo, pessoal? Lógico, você vai ter que ver o peso do paciente para calcular isso aqui. Depois a gente pode fazer uma aula melhor explicando como eu cheguei nesse valor, tá certo? 28 gotas por minuto. É justamente a vazão que vai levar 2.000 ml para correr em 24 horas, certo? Para ele ficar um dia com hidratação venosa. O paciente vai ficar em dieta zero, a gente tem que deixar a glicose, certo? Para evitar que aquele paciente catabolize, né? Que ele consuma proteínas, tá certo? Isso aqui não é para evitar a hipoglicemia, é para evitar o catabolismo do paciente, né? Já que o paciente vai ficar em jejum, que vai precisar de músculo para se recuperar. Isso aqui a gente pode até falar um pouco mais depois, quando for falar de resposta endócrina metabólica ao trauma, né? Ciprofloxacin é um antibiótico que vai pegar gram-negativos e gram-positivos, certo? E metronidazol vai pegar os anaeróbios. Então, seria um esquema bom inicialmente para pacientes com doenças, patologias abdominais, né, cirúrgicas. Analgesia, certo, pessoal? Um antiemético para aquele paciente, né, que está com náusea, vomitando, e sinais vitais. Então, pessoal, agradeço muito por terem assistido. Certamente essa aula vai ajudá-los, tá bom? Eu poderia aqui falar muito mais sobre o tema, tem muito mais coisa para falar sobre a apendicite, mas não é o propósito da aula. A proposta era ser uma aula curta para dar uma noção geral sobre o tema, mas a gente está preparando um conteúdo mais completo, né, para quem quiser, quem gostar, quem tiver interessado em aprender mais. E também voltado assim, para provas, com algumas questões, casos clínicos, tá bom? Se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Aí embaixo. E estamos separando também um livro no formato de e-book sobre o tema, né? Sobre abdômen agudo, para ajudar, né, aqueles que têm interesse em evoluir na profissão e por ter conhecimento mesmo, que trabalham em emergência e se deparam com isso frequentemente. Com certeza, a maioria de vocês, quando se formarem ou então como formados, vão trabalhar em emergência e vão se deparar muito com paciente com apendicite, tá certo? Se tiver interesse nos slides dessa aula, eu vou deixar um link aí embaixo para vocês baixarem os slides, tá certo? Em formato PowerPoint, para vocês usarem como bem entenderem, tá bom, pessoal? Valeu!